Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível, uma maravilha médica que, de certa forma, redescoberta. Pense numa arma biológica que a própria natureza criou há bilhões de anos e que, quem sabe, pode ser a nossa melhor chance numa guerra que a gente está começando a perder. Pois é, essa pergunta não é mais coisa de filme de ficção científica, não. É uma realidade que já está batendo na nossa porta. Por décadas, a gente confiou nos antibióticos como a nossa principal defesa contra infecções. Mas o inimigo, o inimigo está se adaptando. E não é pouca coisa. A cada ano, infecções que antes eram simples de tratar estão se tornando quase sentenças de morte. Essas superbactérias são as grandes vilãs da nossa história, driblando as nossas melhores defesas. Mas e se a solução não vier de um remédio novo, mas de um predador muito, muito antigo? Ok, vamos entender isso direito. A solução pode parecer meio contraintuitiva, né? Usar um vírus para combater uma bactéria. Pois bem, apresento a vocês o bacteriófago, o herói mais improvável dessa luta. A palavra bacteriófago significa literalmente comedor de bactérias. E é exatamente isso que eles são. Os predadores mais numerosos e mais antigos do planeta. E o mais importante, eles evoluíram por bilhões de anos com uma única missão: caçar e destruir bactérias. E o melhor, eles ignoram completamente as nossas células. Agora, o que é fascinante aqui é a precisão desse ataque. Pensa assim, um antibiótico é como um bombardeio de área, sabe? Mata tantas bactérias ruins quanto as boas. Já o fago é um míssil teleguiado. Ele tem uma chave molecular que só se encaixa numa fechadura específica, na superfície de uma bactéria-alvo, só nela. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Se os fagos são tão incríveis assim, por que a maioria de nós nunca ouviu falar deles? Bom, a resposta está numa reviravolta bem curiosa na história da medicina, quando o mundo se dividiu em dois caminhos totalmente diferentes. Isso aqui ilustra perfeitamente como a Guerra Fria dividiu não só ideologias, mas a própria medicina. Enquanto o Ocidente abraçava a era de ouro dos antibióticos, que eram fáceis de produzir em massa e vender, a pesquisa com fagos florescia lá atrás da cortina de ferro, tanto por necessidade quanto por convicção. Essa diferença de filosofia foi crucial. Os antibióticos eram uma solução tamanho único. Já a terapia com fagos era, desde o início, uma medicina personalizada. Institutos na Geórgia, na Polônia, se tornaram os centros mundiais de conhecimento em fagos, criando bibliotecas enormes deles e tratando milhares de pacientes, enquanto o Ocidente basicamente esqueceu que eles existiam. Vamos avançar um pouco, porque a terapia com fagos não é uma solução mágica, uma bala de prata. Ela tem um potencial gigantesco, mas também tem desafios enormes, que explicam por que ela ainda não está disponível em qualquer farmácia. Olha, as vantagens são impressionantes. Fagos conseguem destruir biofilmes, sabe? Aquelas fortalezas de bactérias que os antibióticos nem fazem cócegas. E como eles se multiplicam no local da infecção, a dose meio que se ajusta sozinha. Mas as limitações são bem reais. Essa especificidade toda é uma faca de dois gumes. E o fato de serem organismos vivos que evoluem, isso transforma a regulamentação e o patenteamento num verdadeiro pesadelo. Então, no fim das contas, o ponto crucial é esse. A terapia com fagos exige uma mudança total de mentalidade. A gente não está falando de uma pílula que serve para todo mundo, mas de um tratamento que muitas vezes precisa ser feito sob medida para cada paciente. E para isso, a gente precisa de verdadeiros bancos de fagos para achar a combinação perfeita. Mas, apesar de todos os desafios, a gente está vivendo um verdadeiro renascimento. Impulsionado pela crise das superbactérias, o Ocidente finalmente está redescobrindo o que o Oriente nunca esqueceu. E são histórias como essa que transformaram os fagos de uma curiosidade histórica em uma esperança real. Nesse caso, uma epidemiologista correu contra o tempo para achar um coquetel de fagos para o marido que estava à beira da morte com uma superbactéria. E funcionou. Isso mostrou que em casos desesperados, essa terapia pode ser a única saída. E não são só casos isolados, não. Esses marcos aqui mostram uma mudança gigantesca, um progresso que está acelerando. Começou com tratamentos de uso compassivo, depois evoluiu para fagos geneticamente modificados para vencer infecções super resistentes. Mas o divisor de águas mesmo foi em 2019, com a aprovação do primeiro ensaio clínico nos Estados Unidos para terapia intravenosa. Isso foi um sinal claro de que a medicina ocidental está finalmente levando a abordagem a sério. Hoje, o maior obstáculo não é nem provar que os fagos funcionam. O grande desafio é descobrir como encaixar um medicamento vivo, que evolui, que é personalizado, dentro de um sistema regulatório que foi todo desenhado para produtos químicos, estáticos, produzidos em massa. É um desafio mais de logística e de legislação do que de ciência. A batalha está longe de acabar.
A terapia com fagos provavelmente não vai substituir os antibióticos por completo, mas pode se tornar uma ferramenta fundamental no nosso arsenal, especialmente quando nada mais funcionar. A questão agora é se a gente consegue adaptar os nossos sistemas rápido o suficiente para liberar todo o potencial desse predador tão antigo.